E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês todos estejam muito bem. Galera, no vídeo de hoje a gente vai brincar um pouco e discutir a respeito desse carinha aqui, ó, o Xeon 2680 V4, pessoal. Bom, esse processadorzinho aqui ele tá num preço muito bom, né? Já tem outros canais aí que fizeram também alguns reviews e a gente vai brincar um pouco com ele aqui também. Né, vamos utilizar o nosso kit baratinho que a gente está trabalhando em cima dele, né, alterando algumas peças. A gente já mudou RX 580 para RX 590. Vamos alterar agora o 2650 V4 para o 2680 V4. Vamos ver a diferença que tem, né, de desempenho entre um e outro e também comparar com outros processadores que também concorrem com esse cara aqui, né, seja por conta do desempenho ou por conta do preço. Né? Mas vamos lá, vamos brincar um pouquinho, vamos ver se compensa esse cara aqui. Né? Acho que vocês não estão conseguindo enxergar muito bem a nomenclatura dele aqui, mas não tem problema. Né? A gente dá uma olhadinha ali no computador rapidão, vamos ver se ele presta, toca a vinheta e vamos pro vídeo, pessoal. Bom, galera, antes de passar aí para as comparações, né, para a gente avaliar esse carinha aqui, eu queria, antes de mais nada, falar o porquê que ainda compensa um cara como esse aqui. Quando a gente vai montar um kit Xeon, certo? O que a gente está olhando? Na realidade, quando você vai montar um hardware para você, né, seja jogar, seja trabalhar, desenvolver, né, editar, você olha muito também, obviamente, não é o principal, mas você está limitado na questão do valor, né? Não dá para você também pensar, poxa, mas um Threadripper é o melhor processador para o que eu faço, se você não consegue comprar um Threadripper, né? Então, qual que é o ponto do Xeon até hoje, né, inclusive? Isso já foi discutido outras vezes por outras pessoas também, outros canais que eu sigo, né? E o pessoal coloca muito o valor do processador, né, e do kit como um todo, certo? Você vai montar um kit desse aqui, pessoal, você vai gastar na casa aí do 550, 600 reais, 650 reais, um kit com esse processador aqui, tá? O 2680 já, não estou falando do 2650 não, o 2680, com 16 GB de RAM e a placa-mãe X99. Né? Então acaba compensando ainda bastante, porque se você for comprar um Ryzen ou um Intel com um desempenho semelhante, você vai gastar aí no mínimo R$ 1.000, R$ 1.100. Certo? Então por isso que esse carinha aqui ainda está compensando tanto nos dias de hoje. Então vamos dar uma olhadinha nas comparações, certo? Bom, galera, antes de mais nada, vamos aqui ao nosso processador que a gente estava utilizando anteriormente. A gente estava usando esse 2650 V4, certo? É um processador um pouco mais básico, tá? Como vocês estão vendo aí, ele faz 13.000 pontos, né? De média, obviamente, né? De benchmark aqui no PESMARK. E o que a gente vai utilizar agora, que é o 2680 V4, ele faz, pessoal, impressionantes 17.000 pontos. É uma pontuação muito boa, tá? São 4.000 e tanto aí pontos a mais do que o 2650, o que acaba sendo bem expressivo, sabe? Na hora de a gente testar aqui alguns jogos, né, a gente vai ver que a diferença é bem interessante, tá? Principalmente colocando R$ 80 na mesa. R$ 80 é o preço desse processador, né? Se a gente for olhar aqui no AliExpress, ele está custando R$ 82, certo? Isso obviamente sem promoção, tá? A gente consegue achar esse cara em promoção, não vou dizer tão facilmente, mas não é tão difícil também, né? Então se a gente esperar aí alguns momentos chave aí do AliExpress, né, em alguns momentos do ano o Ali está fazendo algumas promoções e a gente acaba achando esse cara a 60, 65, 70. Eu já comprei a R$ 50. O que eu vou mostrar aqui eu comprei exatamente a R$ 50 numa promoção. Então, às vezes vale muito a pena sim esperar, tá, pessoal? E assim, para efeito de comparação aqui, como eu falei, a gente vai fazer algumas comparações, certo? Eu tenho aqui um Ryzen 5 3500X que está custando R$ 327, pessoal. Então, assim, um preço muito elevado, né? Muito acima, por um desempenho inferior. Se a gente for olhar aqui, o nosso 2680 está fazendo 17.000 pontos de média, né, no PESMARK. E esse Ryzen 5, esse mesmo Ryzen 5 está fazendo 13.165 pontos. Então, de fato, é uma diferença muito grande. Por isso que eu falo, eu repito, esse processador ele está valendo muito a pena para quem quer montar uma build baratinha, tá? Uma build que vai te dar aí um bom desempenho, certo? Não é um desempenho ruim, mas também não é um desempenho de um
Ryzen 7 3700, 5700, 7700, certo? Então, assim, a gente tá falando aqui, pessoal, de processadores de entrada, tá? Processadores de entrada, valores de entrada, por mais que o 3600 ele seja um mediano, né? Ele acaba sendo de entrada porque já é um processador um pouco mais antigo, né? O preço você consegue achar aí na casa dos R$500, então acaba sendo ainda assim de entrada, certo? E, mais uma vez, né? Colocando o Ryzen 5 3600 em comparação com o nosso 2680 V4, ele tá, ó, com um desempenho extremamente parecido, tá? Entendendo que isso aqui, pessoal, é uma média, a gente pode considerar sim que existem aí benchmarks que dão aí uma interseção entre o 2680 e o Ryzen 5 3600. Então, poxa, a gente está aí trabalhando com um cara que ele tem, mais uma vez, né, ele tem um custo extremamente baixo e um desempenho extremamente elevado para, considerando seus concorrentes, né, e obviamente também considerando o valor que você está pagando nele. E aí a gente poderia também até dar uma... Pô, deixa eu dar uma esticada aí nesse desempenho e ver o que é que tem aí esticando, né? O que é que se alcança esticando, né? E a gente pode olhar aqui para o Core i5 12400F, ele faz 19.400, né? Então são na casa de 2.000 pontos a mais. Poxa, 2.000 pontos é considerável, certo? Mas a gente consegue jogar aí quase que os mesmos jogos que esse Core i5 de 12ª geração joga com o 2680 V4, tá? Então, assim, poxa, tudo bem que é uma comparação aí, eu concordo que eu dei uma esticada demais aí, mas assim, pessoal, o nosso 2680 tá muito perto disso aí. Não chegou, mas tá perto, e tem Xeons que ultrapassam isso aí, né? Então, quem sabe a gente não traga aí, se você quiser saber, quiser conhecer um pouco mais de alguns Xeons que ultrapassam aí a barreira dos 20.000 pontos, né, do PESMARK. Comenta aí, pessoal, você quer saber de algum, quer ter uma noção, quer ver um teste aí com um Xeon mais potente ainda e com preço barato também? Comenta aí, pessoal, conversa aí comigo, pede aí nos comentários que a gente vai avaliar aí para trazer para vocês, né, e fazer mais uns testes, ver se de fato compensa gastar aí um pouquinho a mais, R$100 a mais, 120 a mais, para a gente ter um Xeon aí que seja bem mais competente do que esse nosso que a gente tá brincando aqui. E aí, pessoal, voltando aqui, certo? A gente tem o preço desse cara, mais uma vez, R$80, o Ryzen 5 e um kit, pessoal, aqui, né? Eu falei no começo, né, que os kits, um dos pontos que compensa muito você ter um kitzinho é justamente o preço. E esse cara aqui, esse 2680 com 16 GB de RAM, certo? Com a placa-mãe também, X99, tá custando aí na casa dos 650, 640, 630 reais. Dá até para achar mais barato, tá, pessoal? Mas é como eu tô falando, às vezes tem algumas promoções que a gente acha, que a gente encontra, que fazem até mais sentido a gente esperar, tá? Então, tá aí o preço, tá aí um kit que vai te dar esse desempenho que a gente vai ter aqui, obviamente junto com a placa de vídeo, você teria que adquirir por fora, mas é algo que para mim tá fazendo bastante sentido, tá? Eu venho inclusive testando esse cara já tem algumas semanas e eu acho que tem feito bastante sentido para mim, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos brincar um pouquinho, vamos jogar, vamos ver o que a gente consegue com esse cara, beleza? Vamos lá. Bom, galera, agora sim, eu acho que vocês vão confiar e vão acreditar em mim, tá? Estamos aqui com o nosso E5 2680, vocês não tinham conseguido ver na inscrição do próprio chip, né, que eu tinha mostrado para vocês, mas tá aqui, é o nosso, de fato o nosso 2680 V4, certo? 18/28 threads, a gente pode vir aqui também, ó, tem aqui 14/28, eu falei 18/28, não é 14/28, desculpa, pessoal. E aqui, se você quiser contar, não confia aqui nos núcleos aqui dos processadores lógicos, você conta aí, não tem problema. Fique à vontade. Mas aí, pessoal, veja bem. Outro ponto também que eu queria mencionar para vocês é que esse cara é um cara extremamente frio. Eu fiquei aí uns 20 minutos estressando ele aqui com o CPU-Z e ele chegou a isso aqui, ó, 54 graus. Eu não estou usando nenhum cooler de outro mundo, nenhum air cooler gigante. É um air cooler básico aqui com 2 equipamentos na realidade. Qualquer cooler aí vai dar conta tranquilamente desse carinha aqui, tá? Pode estressar ele à vontade. O único ponto que talvez não seja tão interessante, que a gente acaba limitando a nossa memória a 2400 MHz. Mas aí, assim, uma coisa que a gente pode fazer para desbloquear esse problema, né, para acabar com esse problema,
é justamente pegar uma placa-mãe Quad Channel, porque a gente vai ter aí 4 canais, e aí a gente não vai ficar limitado só ao Dual Channel, né? Seria como se fosse muito mais do que esse 2400 MHz. Mas eu não sei, né? Será que vocês gostariam que eu fizesse um teste com uma placa dessa? Coloca aí nos comentários, tá? Vamos ver se a gente traz uma plaquinha dessa aí, coloca aí umas 4 memóriazinhas, testa a Quad Channel e vê se faz diferença aqui na nossa vida, beleza? No mais, pessoal, é isso. Não tem muito mais a mostrar a respeito de informação desse cara. Vamos abrir os jogos, vamos ver o quanto de diferença que esse cara faz pra gente, beleza? Taca ali pau, bota o primeiro jogo. Bom, galera, como sempre aí, nosso primeiro jogo, God of War, pré-definição original, em Full HD. E aí vamos ver o que a gente consegue com esse cara. Deixa eu dar uma corridinha aqui para esse trollzão aí não dar em mim. Vamos dar uma zerada aqui agora. Corre aí para esse cara não dar na gente. Vamos ver quanto é que a gente consegue aí nesse joguinho, tá? Bom, pelo que eu me lembro, pessoal, na RX 1590 com 2650 V4 a gente tem conseguido na casa de 55, 54 FPS, tá? E acho que a gente já teve um ganhozinho interessante aí de FPS. Tá fazendo uma média de 59, eu acho que coisa de 4 ou 5 FPS a mais do que tinha feito antes. Como eu falei, né, esse jogo é um jogo que depende muito mais de placa de vídeo do que de processador, né? Então, ainda assim eu considero que o ganho de 3, 4, 5 FPS aqui é muito bom, considerando que a gente gastou apenas aí R$80 no processador. Bom, galera, próximo jogo aí, vou zerar aqui, COD Warzone, tá? A internet não tá muito legal aí não, tá? Não sei se a gente vai conseguir mostrar muita coisa com isso aqui não. Mas vamos brincar aqui, né? Vamos ver. De cara a gente já consegue ver que a gente já tem um ganho interessante com esse processador, né? Estamos aí com média de 81 FPS, se não me engano, com o outro a gente tinha na casa de... já foi. Com o outro a gente tinha um ganho na casa de... uma média na realidade, né? Na casa de 67 FPS, mais ou menos. Então, poxa, estamos aí com 12, 13, 14 FPS aí de... Vamos ver se a gente consegue brincar aqui com essa minha internet, que tá uma negação hoje, hein? Vamos dar uma jogadinha aí, né, pessoal? Vamos ver como é que a gente se sai aí com esse carinha. Bom, até então, se comportando bem, né? Eu vou tentar achar os meus coleguinhas, né? Pra não ficar sozinho. Estamos aí com a média de 81 ainda, né? Permanecendo, tá segurando, então acredito que ele deva segurar isso aí. É, cara. Parece que a minha internet não tá muito legal. Mas vocês enxergaram aí 81 FPS. A gente consegue sim ter um ganho bem legal aí, considerando essa troca de processador, tá, pessoal? Bom, galerinha, próximo jogo aí, Cyberpunk. Vou zerar aqui o Afterburner e vamos começar a nossa jogatina aqui, né, pessoal? Bom, para efeito de comparação, pessoal, da última vez, tá? A gente testou essa RX 1590 com o Xeon 2650 V4. A gente tinha alcançado na casa de 84, 85 FPS, tá? Então a gente tá aqui com a média já de 109, né? Vamos brincar um pouquinho, vamos pegar um carro. Opa, tudo bem? Vamos pegar um carrinho aí, né? Vamos dar uma rodada pela cidade, né? Vamos ver se muda alguma coisa, se a gente estressa um pouco mais aí o hardware, né? Com o jogo e alguma coisa muda, né? Para mais ou para menos. Eu não imaginava que ia ser tanta diferença, tá? Mas pelo que eu tô vendo aqui, a diferença realmente tá bem grande. Opa, calma aí. Poxa, eu achei legal esse carrinho aqui, é mais bonitinho. Vamos pegar ele. Mas, realmente assim, eu entendo que a gente tá com um ganho muito bom aqui, né? Considerando aí Caraca, velho. Nossa, corre daí, bicho. Será que eu vou tomar vivo depois dessa aí, cara? Então, assim, eu acho que é uma opção que você realmente deva considerar, né? Olhando para essa diferença aqui de desempenho, tá, pessoal? 20, 18 FPS de diferença é muita coisa, né? Obviamente, né, tem aquele ponto, né? Essa diferença a gente vai alcançar aí em jogos de mundo aberto, jogos que utilizam bastante processamento, né? Que dependem muito do processador. Bom, galera, a gente continua aí com 104 FPS, tá, de média, então acredito que não vai mudar muito mais
do que tá. Então, repito, certo? É um upgrade aí bem considerável. Ou dependendo, né? Se você está ainda na fase de montagem, eu acho que seria bom se considerar montar uma build com o carinha desse aqui, ao invés de um 2650 ou um 2630, tá? E um outro teste que eu fiz também antes, da outra vez que eu estava testando a 590, foi alterar aqui as configurações no menu, certo? Se a gente for olhar aqui em configurações em gráfico, a gente está utilizando a FSR 3. Pode fazer o seguinte aqui, ó, desliga, certo? Voltar pro jogo. E aí vamos zerar. Da outra vez que a gente fez isso, a gente conseguiu uma média aí de 43 FPS, pessoal. Então, se a gente for olhar aqui, a gente está com 55 de média. Bom, com a FSR ligado, na casa de 20 FPS de diferença. Com o FSR desligado, na casa aí de 10, 9 FPS, então ainda assim está compensando muito. Na minha opinião, o jogo fica muito mais bonito assim, tá, pessoal? Então eu costumo jogar dessa forma aí, com o FSR desligado. Eu acho que compensa mais, o jogo fica muito mais bonito, né? Os gráficos e tudo mais. Mas tem quem prefira mais FPS. É isso aí, galerinha. 55 FPS pra mim tá muito bom. Bom, galera, como vocês viram aí, a gente tá aí com um upgrade interessante, tá? Já botei aqui, já guardei o bichinho aqui dentro do plastiquinho, tá? Pra não ficar aí bolando por aí, né? Não ter um acidente, sei lá. Mas enfim, como vocês puderam ver, aí a gente fez um upgrade interessante, né? Para um processador que custa R$80, na minha opinião, pessoal, é um ganho muito bom para R$80. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O link, pessoal, do que eu usei tá aqui embaixo. Infelizmente a RX 590 eu não vou conseguir colocar ainda, mas assim que chegar, assim que os estoques voltarem, eu estou postando, porque infelizmente eu acho que compraram muito para tanto dessa placa que está sem estoque. Isso eu estou falando da RX 590, a que tem um bom desempenho, tá? Tem outras RX 590 que estão aí, que estão com desempenho de memória e processamento aí capado, tá? Então essas aí eu não indico. Então assim que eu achar a RX 590 que tiver que tem um desempenho muito bom, né? Tem um desempenho bom que é igual a essa que eu estou usando aqui. Então eu estou postando aí para vocês comprarem, tá? Enquanto isso, fiquem aí com os links desses produtos que eu utilizei aqui: processador, memória, placa-mãe, o kit completo, né? Vocês que sabem o que vocês preferem comprar, né? Espero muito que vocês tenham gostado e fica ligado, pessoal, que ainda vou fazer alguns upgrades desse kit barato, upgrades que fazem sentido pelo preço, tá? Que vão dar ainda um desempenho interessante pra gente, considerando, mais uma vez, considerando um baixo custo, tá? Uma compra barata, né? Sei lá, talvez uma placa, como eu já falei, né? Uma placa-mãe aí com quad channel, né? Um outro Ryzen, né? Que vale a pena aí, tem um desempenho mais acima ainda do que esse 2680. Fica ligado, pessoal, eu ainda vou colocar alguns vídeos relacionados ao upgrade desse kit baratinho aqui, Xeon, certo? Para que a gente chegue aí vamos dizer aí, no supra-sumo do kit baratinho, tá? Eu acredito que ainda dá para melhorar algumas coisas aqui, certo? Sem gastar muito, certo? Então, fica ligado, a gente se vê numa próxima. Beijo do gordo e até lá, pessoal.